Olá pessoal, vamos continuar a nossa conversa sobre juros. Nós já vamos aí para o nosso terceiro, talvez, momento conversando sobre isso. E eu coloquei aqui, né, um software para trabalhar para nós, para que possa fazer mais contas por mais períodos e para que nós possamos observar algumas coisas, né, inclusive construir esse cálculo novamente, tá? Então, vamos lá, vamos observar aqui um exemplo. Assim como nós fizemos em outro vídeo, vamos considerar um capital, nós já sabemos o que isso significa, de R$ 1.000. Eu coloquei duas tabelas, né, em relação a juros simples à esquerda, juro composto à direita, ambas com taxa de juros, com juros e com montante para serem considerados, tá bom? Então, vamos supor aqui uma aproximação para uma taxa aí da poupança, por exemplo, taxa baixa e tudo. Não estou considerando aqui que a poupança é o melhor ou pior investimento. O vídeo não é para entrar nesse tipo de assunto. É apenas para a gente considerar alguns valores e pensar um pouquinho a respeito. Eu vou arredondar aqui, talvez, para um 0,6. Veja que eu já coloquei a célula para pensar em relação à porcentagem. 0,6, pessoal, por cento. Isso não é 60%, tá vendo? Ah, mas 0,60. Calma, esse zerinho à direita aí também, ele não vai influenciar não, tá? Isso também não é 6%, é 0,6. É um valor bem baixo quando nós colocamos esse valor em termos de decimal, né? Porque é 0,6 dividido por 100, ok? Como eu estou usando um software, ele já vai fazer essa continha para nós aí, tá? Bom, olha só, eu deixei para a gente criar junto até para voltar aquele entendimento de como construir esse cálculo que você pode vir a fazer em algum momento, tá? Então esse vídeo ele pode ficar um pouquinho mais longo se você já dominar essa técnica aqui das planilhas eletrônicas, né? E dominar essa técnica de juros, juro composto, juros simples, adiante ele aí e veja só apenas os resultados. Ok, então nós temos aqui, o que é são os juros, né? Os juros é exatamente aquele valor, né, que é gerado após a taxa de juros que está aqui, né, incidir sobre o capital. Ou seja, esse valor que tem que retornar aqui para nós, ó, é igual, tá bom? É igual a eu pegar esse capital, tá bom? E multiplicar ele pela taxa de juro. Aí eu vou ter a incidência da taxa de juro sobre o capital. Se você lembrar do vídeo anterior aí onde nós exemplificamos, esse cálculo tá lá, tá bom? Esse asterisco é o vezes aqui para o software fazer a operação de multiplicação. Repara então que 0,6% de 1.000 são R$ 6. Tudo bem? Agora, o que é o montante? Lembra lá o que é o montante? É pegar exatamente, olha, o capital, que é 1.000, e somar esse capital aos juros que nós obtivemos aí. No caso aqui, no primeiro mês. R$ 1.006. À sua direita, você já vai ter a formação do gráfico aqui ao mesmo tempo, tá? Vamos lá. Taxa de juros para juro composto, eu vou colocar a mesma taxa para que nós possamos fazer uma comparação válida, né? Então, eu vou colocar essa taxa aqui exatamente igual a essa aqui, tá bom? Que são os juros? De novo, não muda o jeito de pensar os juros, né? Juro é o valor que a gente vai obter após, pelo menos no primeiro período, para ambos, né? A incidência da taxa sobre o capital, tá? Lembrando que juro composto vai considerar o montante anterior. Como não tem nenhum mês aqui de investimento ainda, o montante anterior é o próprio capital. Então, por isso, nós vamos lá. Capital vezes, né? Vezes a taxa de juros. E aí, vamos obter o mesmo valor. Já era de se esperar. O que é o montante, galera? É pegar o capital e somar com os juros. Para o primeiro momento, ambos empataram. Repara lá, né? O gráfico marcou na mesma posição do que já estava. Ambos empataram em R$ 1.006. A coisa começa a mudar
do segundo período para frente. Então, como é que é o segundo período? Bom, a mesma taxa de juros, eu vou considerar aqui para facilitar e agilizar a nossa vida, tá? A gente sabe que isso varia na poupança, que é o que nós estamos tentando aproximar aqui bem, de maneira bem amadora, tá? Então, olha lá, a mesma taxa. E aí, como é que vai acontecer para os juros, né, pessoal? O juro aqui, ele vai ser o seguinte, ó, de novo, tá? Ele vai ser igual ao quê? Ao capital vezes a taxa de juros. E aí, de novo, vai dar os R$ 6. Como é que é o montante? O montante para 2 meses é exatamente o que a gente tinha no montante do mês anterior, mais o juro desse segundo mês. Isso para o juro simples. Então, de 1.006 foi para 1.012. Veja um levíssimo desnível aqui por conta da escala, né, pequena da outra bolinha, tá? Então, subiu um pouquinho lá o nosso montante. Agora, veja, esse aqui vai ser 0,6 de novo. Eu vou arrastar aqui para baixo porque é o mesmo valor, né? Como é que eu vou calcular esse juro? Aqui vai mudar um pouquinho o jeito de calcular o juro, lembra? Esse valor aqui que vai ser considerado agora, ao invés do capital, né? Então, o montante anterior vezes a taxa de juro que nós temos ali naquele momento, tá? E é isso, olha. Agora foram para R$ 6,04. Ah, são só 4 centavos de diferença em relação a esse? Sim, só 4, né? Mas é uma diferença. Se você está pensando em R$ 1.000, é isso. Uma taxa de juro bem baixa também, né? A investimentos com muito mais capital e com taxas de juros um pouco maiores ao mês, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui como é que é o montante novo para nós. O montante se dá da mesma maneira. O montante se dá com relação ao que se tinha antes, né? Com relação ao que se tinha antes, desculpa, errei aqui na hora de digitar, mais o juro que foi considerado no mês atual. Então, veja a diferença: 1.012 e 4 centavos. Tá? Isso vai continuar. Então, mais uma vez aqui para o juro simples, nós vamos ter o 0,6%. Esse valor ele não vai mudar, né, pessoal? Então, não preciso ficar olhando mais ele aqui. Eu posso simplesmente copiar ele e colar aqui embaixo. A gente já sabe que ele não muda. Aqui está considerando por causa da fórmula. Deixa eu alterar ela aqui, ó. Para quem não sabe, geralmente nas planilhas eletrônicas, né? Quando eu estou arrastando aqui para baixo ou colando, ele está também abaixando, né, a consideração que ele faz. Então, quando ele captura essa célula aqui, quando eu arrasto para baixo ou colo na próxima, ele quer capturar onde está escrito juros simples, porque ele baixa uma linha também na hora de capturar, tá bom? Então, um comentáriozinho à parte aí. Para quem eu estou mudando, ele está fora da tela aí a descrição, né? Mas é só pôr o símbolozinho de cifrão aqui perto da célula para travar. Você deve estar vendo aí dentro da própria célula, né? E aí ele trava a letra D, que é a coluna, e trava o 2, que é a linha, tá? Beleza. Agora não vai mudar mais, quer ver, ó? Vamos arrastar. Opa! Vamos arrastar aqui e vai ficar sempre os R$ 6, tá bom? Aqui nós vamos ter, olha só, o 1.018. Quer dizer, indo de 6 em 6, né? Então isso daí é meio complicado, tá vendo? Porque não cresce diferente, sempre cresce os R$ 6, juros simples em termos de investimento. Então, um crescimento fixo aí, tá? E nunca considerando o período anterior, e sempre o capital, tudo bem? Então vamos lá, ó. Juro composto, aqui mesma taxa, né? Aqui a gente já vai alterar, deixa eu ver se precisa, que ele está pegando aqui a célulazinha anterior, então esse aqui não vai precisar, porque ele já está considerando essa aqui como capital, essa aqui, opa, eu fazendo errado. Essa aqui é uma célula que basta a gente arrastar, ele já vai calcular para nós, ó. Foi para R$ 6,07. Então, o que aconteceu? Os 0,6% agiu sobre o 1.012,
né? E não sobre os 1.000, como foi o caso desse aqui de novo. Tá? Então é aí que a gente começa a ter essa discrepância, tá bom? Aqui, então, vamos arrastar mais umas 3 linhas, ó. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Beleza, aceitou. Vamos arrastar, ó, 3 linhas. A conta vai ser a mesma, sempre, ó. E aqui vai para 1.018 e depois já está em 1.018, depois acrescenta outro valor de R$ 6,00, 1.024, 1.030, 1.036, tá? Então, vou arrastar aqui também na mesma taxa para que a gente possa perceber aqui, ó, o que está acontecendo. Aqui, ó, parei por aqui. Vamos arrastar os juros, ó. O juro que era de 6,7, né? Agora ele zerou aqui porque eu ainda não arrastei aqui para baixo. Ele foi para 6,11 e depois vai aqui, ó, para 6,15 e 6,18. Então, olha lá. Nesse momento, a gente tem um montante lá no juro simples, né? Após ali 6 meses de investimento de R$ 1.036, né? Enquanto o juro composto é R$ 1.036,54. Ah, 54 centavos de diferença. Tudo bem. A longo prazo, isso daqui tem um grande impacto, tá? Mas insisto, eu não estou considerando se é um bom investimento ou não. Eu estou aqui para mostrar a diferença, né? Mas o longo prazo aqui vai fazer de fato diferença. Se você observar o gráfico, por conta da escala, não dá nem para perceber tanta coisa, né? Em R$ 1.000, 54 centavos é pouquinha coisa para aparecer no gráfico que está com escala desse jeito. Então, fica complicado. Olha só, aqui eu deixei uma célula já calculando essa diferença para nós, tá bom? E aqui embaixo, não sei se você reparou, eu estou calculando o total de juros, tá? Que é exatamente a soma dessa coluna aqui para o juro simples e dessa aqui para o juro composto. Então você já tem aqui essa diferença também daqui, né? Do 36,54 para o 36, ou dos capitais, perdão, dos montantes também, que é possível de fazer essa diferença, tá? Bom, eu vou arrastar aqui então, pessoal, para a gente fechar essa tabela, veja. Então, vamos lá. Até o mês 24 significam 2 anos com esse valor lá, né? 2 anos com esse valor lá investido. Nós temos os R$ 6 constantes para o juro simples, né? E aqui no juro composto, nós já não temos ele constante. O problema é que aqui vai zerar, porque ele fica precisando sempre do... Ó, quer ver? Ele vai calcular o próximo, tá vendo? Mas aí, como não tem esse aqui, ele não consegue calcular esse próximo juro, porque ele é sempre baseado no montante anterior. Então, esse aqui ainda não coloquei o software para calcular, fica zerado, ele acha que está zero lá também. Já aqui não, como ele está buscando sempre o capital lá em cima, consegue calcular todos, porque sempre vai ser 6, tá vendo? Né? Então, olha só o que, que vira aqui para nós em termos de juros simples, tá? Ah lá, ele traçou o restante dos juros simples em azul, tá? Aqui a diferença está dando negativo porque, obviamente, aqui ainda está em branco. Vamos puxar a célulazinha aqui para a gente poder perceber o que, que acontece, ó. Prontinho. Olha a diferença, né? Já passou para R$ 10,39. E veja que o gráfico em laranja, né? Tá acima do azul aqui, ó, né? Então, esse montante, embora a legenda não entregue para nós, né? Eu já te garanto que ele tem a ver com o juro composto, esse gráfico que está acima, tá bom? E abaixo aqui, o azulzinho é o do juro simples. Começa a destoar, tá vendo? Por quê? Porque aqui você já tem R$ 10,39 de diferença, né, em relação ao que se tinha no juro simples, tá? Esse juro simples, pessoal, é como se você pensasse aqui, ele não é o da poupança, né? O da poupança, juro composto. Eu não tinha colocado dessa maneira no início do vídeo aí, bom ressaltar. Esse juro simples eu estou ilustrando aqui, por exemplo, para aquela consideração que às vezes você faz, de vez em quando rendeu na poupança, eu vou lá e tiro. É claro que aqui eu estou simulando que se você tira o que rendeu, é porque volta no capital. Se volta no capital, é porque é juro simples. Então, se você pensar dessa maneira,
né? Claro que é muito difícil alguém fazer isso todo mês para uma quantia dessa, mas se todo mês você for lá e tirar o rendimento, volta sempre no capital. E aí, embora o banco queira fazer o pagamento em juro composto, o montante anterior é sempre o capital e aí isso é tratado como juro simples no cálculo, tá bom? Então é basicamente isso. Eu deixei pronto aqui, a nível de curiosidade, outras tabelas com mais períodos, tá? Mas nós podemos simular aqui outro tipo de capital também. Vamos ver se vai pegar direitinho aqui. Vamos pegar um capital de 10 mil reais, né? Então, estou pensando nesse capital, nunca coloquei mais dinheiro nessa conta de poupança, tá? E aí, você tem 60 reais, ó, de juro fixo aqui, e aqui você começa com 60 e termina com 68, tá? Você termina os 2 anos com esse dinheiro aí na diferença de 103 reais, aproximadamente. Então, juro simples, simulando a ideia de tirar os 60 todo mês, juro composto, simulando a ideia de deixar lá. A princípio, ao final de 2 anos, né, isso aqui é só uma diferença, né? Um vai render, né, 1.440, isso não é o montante, isso aqui é a soma dos juros de cada período, ou seja, os juros do investimento, 1.440. Do lado de cá, 1.543 para juros compostos. Aqui nós temos o montante, então, final lá, né, de 11.440 para juros simples, 11.543 para juros compostos, tá? Essa simulação a gente pode fazer para diversos valores, mas eu deixei pronto aqui para mais tempo. Então eu coloquei aqui, a gente tem 24 meses, 2 anos. Eu coloquei aqui, olha só, deixei ali como 1.000 para 10 anos, 120 meses, tá? Deixei a taxa de 0,6 para 10 mil e deixei ele calculando aqui. Repara, no juro simples, né? Nos R$ 1.000 aqui de capital, sempre R$ 6. Juro composto começa com 6 e lá no final o juro simples continua com 6, enquanto o juro composto já está rendendo o dobro do que estaria se a gente sempre retirasse esse valor. Olha só, a diferença em 10 anos é de R$ 330. Eu insisto, nós não estamos aqui discutindo se esse dinheiro vai valer isso tudo daqui 10 anos ou não, se é um bom investimento ou não. Agora eu estou te mostrando o fato de que às vezes você escolhe sempre gastar e é uma opção, claro, né? Sempre ou de ano em ano vai lá e tira o que rendeu e há um prejuízo em relação a isso quando você pensa a longo prazo, né? Vamos supor aqui os mesmos 10 mil que nós finalizamos o exemplo anterior, ó. Vamos supor esses 10 mil aqui, né? Ainda com essa taxa baixa aqui, tá? O mês. E vamos lá, sempre R$ 60. Aqui, então, no juro simples, só de juro foram R$ 7.200 ao longo de 10 anos, né? É isso mesmo, 10 anos aqui. Acho que faltou um mês ali, né, pessoal? Não, não, tá certo. Tá, 120 aqui. Eu tava olhando à direita, à esquerda, desculpa, né? Então, ao longo de 10 anos, o juro foi de 7.200. Você depositou os 10 mil e tem o montante de R$ 17.200. Isso para juros simples, ou seja, considerando que todo mês eu tirei os R$ 60 para pagar alguma coisa, alguma assinatura, alguma despesa que eu tenho, alguma conta, e não, então todo mês eu vou tirar esses 60 para fazer um pagamento. Tudo bem, né? Você tirou, no final das contas, R$ 7.200 no final desses 10 anos. Agora, aqui, se você deixar todo mês os R$ 60 lá, o juro total vai ser de R$ 10.500, né? Então, a diferença já dá R$ 3.300 em relação a tirar tudo ou deixar lá ao longo desse tempo. E aí a gente vai colocar aqui uma opção de pensamento para você também, claro, embora não seja esse o foco, você pensa aí no investimento para um filho, para uma filha, né? É claro que são valores totalmente simulados aqui, 10 mil às vezes não é um valor tranquilo para algumas pessoas, para outras já é, né? Às vezes a poupança não é o melhor investimento, para algumas vai ser, né? Mais prático, mais rápido ali, o saque mais facilitado, às vezes, né? Às vezes é importante para alguma emergência.
Então tem todas essas variáveis, mas quando você pensa a longo prazo, num investimento que seja ele de R$ 1.000, né, como nós consideramos lá no início, então vamos voltar aqui nos 1.000, ó, R$ 1.000. Se você deixar quietinho lá, daqui 10 anos, seu filho ou sua filha não é 1.050. 1.050 é o que tem de juro, tá? Ele vai ter disponível R$ 2.050. Significa que mais do que dobrou os R$ 1.000, né? Insisto, não estou dizendo que isso vai valer a pena daqui 10 anos, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, tudo bem? E eu também deixei pronto para finalizar. Veja aqui o gráfico, né? Você repara de novo que o de cima aqui é o do juro composto e que esse gráfico não é uma reta. O de baixo, sim. Esse gráfico aqui é uma exponencial. O juro composto cresce segundo uma progressão geométrica e o juro simples segundo uma progressão aritmética, tá? Então, para finalizar, eu fiz aqui mais uma dessas tabelas e aí eu fiz para 20 anos. Vamos pensar que, né, filho ou a filha nasceu, ganhou um presente dos pais, dos padrinhos, enfim, de alguma maneira você tem alguma quantia lá e você está pensando lá na faculdade, né? Ou alguma coisa do tipo, tá? Não estou entrando em detalhes pessoais de ninguém, mas estou sugerindo pensamentos aí para que você considere. Então vamos pensar os R$ 1.000, a mesma taxa, né, de 0,6% ao mês, tá? Aqui também estava sem preencher esse aqui, ó. Prontinho. Então, o começo a gente já conhece, 1.006 para os dois, né? Depois 1.012 para o juro simples, 1.012,4 para o juro composto. Isso segue ao final de 20 anos, né? No juro simples, ou seja, todo mês você tirando R$ 6 para pagar alguma despesa, você vai ter tirado 1.440, ou seja, R$ 2.440. Né? Isso não estou considerando que foi feito nenhum outro investimento. Algumas pessoas conseguem depositar mensalmente, ou bimestralmente, semestralmente, anualmente. Né? Isso está sendo desconsiderado aqui. E aí, no juro composto, a pessoa que vai tirar o dinheiro depois dos 20 anos vai estar com R$ 4.200 aproximadamente. Né? Em termos de juro, R$ 3.200. Diferença de o que um aumentou em relação ao outro é que o juro composto, ou seja, você ter deixado todo o dinheiro lá todo mês, ele te deu R$ 1.700, quase R$ 1.800 a mais, né, do que o juro simples. Repara, o juro simples ele termina com juro de R$ 6, assim como começou. O juro composto já está rendendo 4 vezes isso, mais de 4 vezes isso, R$ 25, tá? E de novo o gráfico começa a se destacar ainda mais, tá vendo? O gráfico de cima aqui começa a abrir ainda mais, tá? Vamos considerar aqui numa média os mesmos R$ 10.000 de investimento. Às vezes eu não tenho os 10 mil de uma vez, com certeza, é um valor complicado de se ter, mas, né, a gente está forçando um pouquinho aqui a barra. Ao longo de alguns anos você consegue isso. É claro que o cálculo aqui não vai ficar muito correto, mas vamos supor esses 10 mil aí, né? Ou nós temos aqui os mesmos R$ 60 o tempo todo para o juro simples, tá? O tempo todo, dando R$ 14.400. Se você tirar os 60 todo mês, você vai ter tirado R$ 14.400. Ou seja, junto com os 10 mil que estava lá no início, são R$ 24.400. Agora, se você deixar, veja, os R$ 60 já viraram R$ 250 todo mês. Aqui no juro composto, todo mês R$ 250. O que equivale para nós um montante lá no final do 20º ano de R$ 42.000, tá? Diferença de um para o outro, pessoal, de 17 mil, quase R$ 18.000. Né? Então, o juro composto aqui rendendo 32 mil, porque você deixou o dinheiro lá o tempo todo, né? Enquanto o juro simples rendeu 14.400, que foi o que você já retirou e não está lá mais, né? Ou seja, que você não vai ter nem os 24.400 para tirar, porque você já tirou 14.400, você só tem os 10 mil que estava lá no início, tá bom? Aqui a retirada de 42 mil, novamente o gráfico aqui bem acentuado, ok? Então um vídeo um pouco mais longo, um vídeo que
mistura um pouquinho dos conceitos aí da matemática financeira com algumas reflexões também para que você possa considerar e também um pouquinho de aula de planilha eletrônica, né, para quem gostar da ideia de projetar alguma conta assim para o futuro, né? Acho que já tem uma noção aí básica de como iniciar esse cálculo, porque a mão fica complicado, né? E aí tem as fórmulas também, pessoal, não é o foco no momento, né? O momento era poder verificar isso mesmo, as diferenças ponto a ponto aqui, mas as fórmulas também conseguem te entregar montantes aqui no final, tá? Isso também é possível de ser percebido utilizando fórmulas, ok? Tudo bem, então vamos lá, até a próxima.